Flamengo recusa a primeira proposta do Fenerbahçe por zagueiro. Goleiro do Flamengo desperta interesse de clubes do exterior. Flamengo encaminha a contratação de lateral. Flamengo aceita incluir jogador em negociação com o Udinese para contratar o Wallace. Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar mais uma edição do Mister Mengão, o seu canal de notícias do Flamengo. Fica comigo até o final porque aqui é Flamengo na veia. Goleiro do Flamengo desperta interesse de clubes do exterior. Em meio a muitas contratações e um elenco cheio de opções nos setores, o Flamengo acaba tendo que emprestar alguns jogadores formados na sua base. Esse aí é o caso do goleiro Gabriel Batista. Ele foi emprestado ao Sampaio Corrêa. Ele tem 24 anos e vem sendo um destaque, na Série B do Brasileirão. E isso fez com que ele entrasse no radar dos times de Portugal e dos Emirados Árabes. Na última terça-feira, ele pegou um pênalti no final do jogo e garantiu a vitória do Sampaio Corrêa por 1-0 sobre o Londrina. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano e já pode assinar um pré-contrato com outro time e vai sair de graça. Um bom goleiro. Flamengo retira a ação do STJD contra mando de campo das quartas de final da Copa do Brasil. Depois de uma longa polêmica, a diretoria do Flamengo optou por retirar a ação do STJD contra o mando de campo das quartas de final da Copa do Brasil. Inicialmente, o Flamengo lutava pelo direito de decidir em casa o jogo contra o Atlético Paranaense, mas agora optou por aceitar essa decisão. Apesar de ter tirado o processo do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Flamengo novamente contestou o formato do sorteio e acredita ter sido sim prejudicado. O motivo dado pela diretoria para aceitar o resultado foi a boa relação com o novo presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Embora o Flamengo não concorde com a possibilidade de um sorteio sofrer ajustes que interfiram em seu resultado e entenda que o presente processo encerra uma postulação juridicamente correta e justa, o clube prefere, nesse momento, dar um voto de confiança à nova gestão da CBF, esperando que no futuro os processos sejam mais transparentes e legítimos, afirmou lá o clube. Eu acho que o Flamengo estava certo em pedir aí uma revogação daquele sorteio ali, daquela inversão de mão de campo. Porém, a justificativa é muito interessante. O Flamengo tem sim que estar bem com a CBF, tem que haver aquele lobby positivo. Então, por esse lado, eu acho que o Flamengo agiu certo. A gente tem que estar perto de quem pode decidir o nosso futuro também. Flamengo recusa a primeira proposta do Fenerbahçe pelo zagueiro. Depois da demorada negociação entre Flamengo e Fenerbahçe da Turquia, pelo Arão, outra novela está prestes a se iniciar entre os dois clubes. Dessa vez, o personagem principal é o bom zagueiro Gustavo Henrique. Tem jogado muito bem e eu tenho gostado. O time do JJ ele fez uma proposta de 2,5 milhões de euros, 13 milhões de reais na cotação atual, mas o Flamengo não topou nessa primeira investida. O Flamengo está querendo no mínimo 3 milhões de euros, cerca de 16,7 milhões de reais na cotação atual. Além do valor baixo, que o Flamengo não gostou, a forma de parcelamento também não agradou. Mengão está esperando uma nova proposta porque o Gustavo Henrique e o Fenerbahçe, segundo informações, já estão acertados por um contrato de 3 anos. Mas o clube turco precisa sim entrar primeiro em contato e fechar com o Flamengo, que é o dono do passe dele. O zagueiro ele vê com bons olhos a sua ida para a Europa, já que ele nunca jogou por lá. O que sabemos é que o camisa 2 não vai forçar a sua saída. A informação da recusa da oferta foi dada pelo GE.com. Ele foi um pedido do Jorge Jesus em 2020, mas jogou muito pouco com o Mister, porque o Mister foi logo em seguida para o Benfica. Em 2 temporadas e meia, o Gustavo Henrique ele tem 88 jogos pelo Flamengo e fez 8 gols. O último deles, inclusive, foi marcado agora contra o Coritiba no dia 16 de julho pelo Brasileiro. Ele fez aquele gol de cabeça, muito legal. Ele tem contrato com o Flamengo até o final de 2023 e, caso seja mesmo vendido, o Flamengo pode lucrar 566% nessa negociação.
Isso porque o Mengão pagou cerca de 2,1 milhões aos empresários do jogador em 2020. E se ele for vendido hoje por 14 milhões, o lucro vai ser de 566%. O Flamengo não tem pressa para fazer esse negócio porque conta com ele para compor o elenco. Eu, sinceramente, gosto muito do Gustavo Henrique e acho que o Flamengo não deveria negociá-lo, porque temos muitas opções, mas muita gente machucada ali toda hora. Rodrigo Caio, Davi Luiz, enfim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí eu pergunto, você negociaria o Gustavo Henrique agora? Coloca aí. O Flamengo e Vitinho avaliam a proposta para a liberação imediata do atacante. Com um dos elencos mais valiosos do Brasil, o Flamengo decidiu, junto com o Vitinho, que o casamento chegou ao fim. Sem chances de renovar o seu contrato, o Flamengo e o jogador analisam propostas para negociar a sua saída imediata. Caso chegue uma proposta que agrade a ambos os lados, a saída do Vitinho do Flamengo vai ser para ontem. Se isso não acontecer, o jogador que ganha R$1 milhão por mês vai continuar cumprindo seu contrato até 31 de dezembro. As informações foram divulgadas inicialmente pelo GE.com. Sinceramente já tá mesmo na hora de acabar com esse casamento aí, Vitinho e Flamengo, Já tava na hora mesmo dele sair, vamos combinar, Ele nunca conseguiu se firmar no time. Alternando bons jogos, maus jogos, a maioria de maus jogos, Entra desligado, precisa ser, vaiado para começar a querer jogar. Então, enfim, é um jogador que para mim já acabou. A torcida sempre pegou no pé dele, mesmo com a galera do Flamengo aí, dos companheiros querendo que ele cresça, e pediram lá o apoio lá em Brasília, 65 mil pessoas gritaram o nome do Vitinho e ele não correspondeu. Inclusive perdeu um gol feitíssimo, deu uma furada bizonha dentro da área, caiu sentado, enfim. Tá na hora mesmo do Vitinho seguir seu caminho. E você concorda com isso? Eu acho que sim, Coloca aí. O zagueiro Gabriel Noga, emprestado ao Atlético Goianiense, deve ser mesmo cedido ao Bahia. No Dragão, o jovem não vem tendo espaço e o Flamengo espera que ele jogue para ganhar rodagem. Legal. O Flamengo enfrenta dificuldades para ter o meia aos caras até o final do ano. Segundo o jornalista Bruno Andrade, do All Sports, isso se dá porque o seu clube lá, o Xangai da China, deseja contar com o jogador e não pretende mais liberá-lo nesse momento. Bom, se você está curtindo esse vídeo, então chegou a hora de você me dar aquela força, me ajuda aí a crescer o canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí nesse botãozão vermelho, aperte o sininho porque aqui é Flamengo na veia. Flamengo encaminha a contratação do lateral Guilhermo Varela. Na noite dessa quinta-feira, o Flamengo se aproximou da contratação do uruguaio Guilherme Varela, de 29 anos, do Dínamo, daquele país lá que está brigando. É bom lembrar que os jogadores que vivem nesse país podem utilizar a cláusula da FIFA de suspensão de contrato até a metade de 2023. Essa informação é do jornalista Sabas Giovanelli, da ESPN Uruguai. Revelado pelo Peñarol, o Varela passou pelas equipes inferiores do Real Madrid. No profissional, ele jogou pelo Manchester United, Eintracht Frankfurt da Alemanha, Copenhagen da Dinamarca e hoje joga lá no Dínamo desde 2020. De acordo com o jornalista uruguaio, faltam apenas detalhes para que o Varela seja jogador do Flamengo. O Varela já conquistou os títulos de La Liga dinamarquesa, Copa da Inglaterra, bicampeão uruguaio e Supercopa Uruguaia. Eu, sinceramente, não conheço esse jogador. Se você conhece, me ajuda aí, coloca. Vamos aguardar e torcer que ele seja um bom jogador e que venha para reforçar o nosso elenco. Essa aqui é muito legal, vou fechar com chave de ouro. Flamengo aceita incluir um jogador na negociação com o Udinese para contratar o volante Wallace. Beleza. As negociações entre o Flamengo e a Udinese da Itália pelo volante Wallace teve novos capítulos nessa quinta-feira. O Flamengo fez uma proposta de 5 milhões de euros, cerca de 28 milhões na cotação atual, para comprar 70% dos direitos econômicos do jogador. A Udinese não gostou dos termos e pediu 9 milhões de euros, 50 milhões de reais para liberar o volante. Para chegar a um acordo, o Flamengo sugeriu
incluir nessa negociação aí um jogador do seu atual elenco. Apesar desse imbróglio nessa negociação, a expectativa é de que a gente tenha um desfecho muito legal em breve. A Udinese não pretende dificultar a saída do jogador, porque ele mesmo quer ser negociado com o Flamengo. Hoje os clubes vão voltar a se reunir ao lado dos seus empresários para se chegar aí a um acordo final, né? A Udinese vai ter a liberdade, inclusive, para analisar os jogadores que o Flamengo vai dispor e vai colocar aí numa lista, né? Mas esses nomes não foram divulgados. Vale lembrar, né, pessoal, que como as negociações estão muito avançadas, o Wallace não foi nem relacionado para a partida dessa quinta-feira contra o Bayer Leverkusen amistoso da pré-temporada da equipe. Ele foi considerado titular absoluto nas últimas 3 temporadas, fez 90 jogos e 1 gol marcado, sendo um dos grandes destaques do time. Outra novela que não acaba nunca. Vamos ver se agora o Wallace vem. Eu estou torcendo muito porque ele é um excelente jogador. É jogador de seleção olímpica, campeão, jogador de seleção brasileira. Espetacular esse garoto. Vamos torcer. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado das notícias do nosso Mengão Queridão. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima.